menos. Nós vamos resolver nesse vídeo as questões referentes, né, ao nosso capítulo do volume 11, tá? Sobre a questão da modernidade, do campo, da cidade ao campo, no nosso livro do terceiro ano. Queria que vocês pudessem pegar o livro, então, na parte da página 11, o trecho da questão que fala sobre a leitura sociológica. A leitura da gente vai fazer da Maria Isaura Pereira de Queiroz. A leitura diz o seguinte: o caboclo não recusa o progresso, pelo contrário, isso o esmaga, quer dizer, o progresso esmaga o caboclo. Vivendo num estreito círculo de trocas, percebe a invasão de suas feiras por objetos produzidos industrialmente. Para só falar desse fator de desorganização econômico-social proveniente da civilização urbana, embora existam inúmeros outros. E passa a sentir a necessidade de um excedente de produção que lhe permita adquirir as utilidades, tais utilidades produzidas por essa zona urbana. Tende então a abandonar a policultura, que lhe garantia a subsistência, pelo cultivo de um produto só, cujo preço ouviu dizer que está em alta. Deixa de lado o artesanato e todas as outras atividades complementares de sua economia. Não alcança, todavia, o resultado almejado. Na feira, os objetos são sempre mais caros do que os cruzeiros que conseguiu ganhar. E o que é trágico, não colhe o necessário para a sua subsistência. Depende dos cereais vendidos na feira para completar a alimentação. Não produz mais os utensílios de que antes se valia, nem pode comprar os que são fabricados. De acordo com o texto, como a industrialização afeta os trabalhadores rurais? Ela muda a relação de produção. Você percebe que o trabalhador brasileiro, que muita gente pensa no senso comum, de que a gente nasceu de um processo do plantation, onde a gente vivia uma monocultura, quando, na verdade, as zonas agrícolas brasileiras são marcadas por viver um regime de autarquia produtiva. Se produzia de tudo, desde a colônia. Então, do engenho se produzia açúcar, mas se produziam os derivados do açúcar, se produziam móveis, instrumentos, havia doces, roupas, tudo produzido dentro da unidade de produção agrícola. Então isso é uma característica da cultura brasileira, da agricultura brasileira, que o homem da zona rural, ele é produtor de uma série de artefatos. Ele é um artesão, ele produz os derivados do produto agrícola do qual ele se coloca como principal ponto ou pauta de produção. E o que mostra no texto é que, com o passar do tempo, a indústria começou a produzir esses derivados. E aí ele passa a ser uma figura mais precarizada, porque a indústria produz em uma escala mais rápida. Ele mesmo acaba sendo vítima do produto industrializado, da qual ele é o fornecedor da matéria-prima e que anteriormente ele era o ser produtor, tá? Enfraquecendo, fragilizando a sua relação de produção e sua relação, óbvio, econômica, tá bom? Na questão da página 12, na atitude sociológica, uma questão que vai ser apresentado um trabalho para vocês realizarem, ela diz assim: apesar de vários avanços trabalhistas, ainda hoje, fruto da maneira de como se deu a nossa modernização no campo, existe no Brasil uma enormidade de pessoas no campo em péssimas condições de trabalho. Muitas delas em situações análogas à escravidão. Faça uma pesquisa sobre a presença dessa forma de trabalho na sociedade brasileira e apresente os resultados encontrados. Aí uma temática fantástica de abordagem para vocês, porque o Brasil é um dos países recordistas de trabalhos análogos à escravidão. É preciso quebrar essa ideia de que a escravidão é algo do passado. Ela é presente nas nossas relações de trabalho. Quando a gente não tem as relações de trabalho de um pagamento que não condiz com a relação mínima de bem-estar, as condições de alojamento dessas pessoas são colocadas, as condições de exploração, que muitas vezes eles são descontados até dos instrumentos de trabalho, criando um laço de dependência similar à da escravidão. São colocados, às vezes, em espaços semelhantes a cativeiros. Então tá aí uma pesquisa fantástica para vocês desenvolverem, tá bom? E a gente vai fazer, tá, o exercício número 3 da nossa página 14, que se refere à hora do estudo. Ó, a questão diz assim: sobre os espaços rurais e urbanos do Brasil, é correto afirmar que a.
Existe um consenso entre os pesquisadores brasileiros que até 2030 o Brasil terá se tornado 100% urbano. Gente, existe uma grande dúvida sobre o que é um espaço urbano, porque criou-se simplesmente a segregação, urbano-rural, quando na verdade eles têm uma interação. É um item falso. O censo de 2010 classifica o Brasil como país rural. Não, classifica como urbano. Mas nós temos que entender essa relação de interação, mas classifica como urbano. A questão agrária do Brasil foi resolvida com as políticas de modernização, principalmente na década de 70. Elas começaram antes, na década de 50, e não foram resolvidas. Elas não foram resolvidas. A Revolução Verde foi um movimento de proteção ambiental. Não, a Revolução Verde é a modernização no campo. É a tecnologia industrial, é o agronegócio. As políticas de modernização no campo aceleraram o processo de urbanização no Brasil? Sim, inclusive na logística que a gente viu nos nossos vídeos teóricos. Industrialização necessita de modernização, de formação de produção de matéria-prima, que provoca o êxodo, que provoca a urbanização. Então, item E na nossa terceira questão, ok? Queria que vocês estivessem com um livro de atividades, tá? Do volume 11. E aí vocês coloquem aí na página 3, no nosso livro de atividades, a questão número 2. Tem o seguinte texto, ó. Jorge L. Veiga, dos povoados, aldeias, vilas, cidades e municípios. Tudo que nos resta no mundo seria considerado como vilarejo, povoado, aldeia, etc. Isto é, as formas rurais do território. No Brasil, é oficialmente classificado de urbano. E como fica cada vez mais lógico e racional que agricultores, pecuaristas, extrativistas, pescadores e até povos indígenas prefiram residir nas simplórias sedes de seus municípios ou distritos, são imensos os contingentes das populações rurais que incham essa cômica ficção de que o Brasil seria 81,2% urbano. Considerando a análise do texto sobre os espaços rurais e urbanos do Brasil, marque os itens verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Primeiro item. As estatísticas nacionais tendem a esconder a forte influência das condições típicas do meio rural nos pequenos conglomerados considerados urbanos. Perfeito é o que casa com o texto, que ele até fala no final dessa cômica ficção de que nós somos predominantemente urbanos, sem levar a essa relação múltipla do rural e do urbano. Verdadeiro primeiro item. A desigualdade da distribuição de terras foi praticamente resolvida no Brasil com o deslocamento da população do campo para a cidade. Gente, como é que esse item pode ser verdade? Quer dizer que se eu deslocar as pessoas do campo para a cidade, eu resolvo a questão de distribuição de terras? Eles vão receber terras quando chegarem na cidade? Eles chegam totalmente desassistidos e precarizados. Falso segundo. A mecanização da produção rural provocou o desaparecimento de tipos humanos, como agricultores familiares, extrativistas, pescadores e boias-frias. Não é verdade, eles foram diminuídos. Nascem novas relações de poder, de trabalho, sociais, mas desaparecer, não. Falso, o terceiro. Exagerado, né? O item. A expressiva parcela da população brasileira classificada como urbana de fato, não o é, visto que vive sem acesso aos serviços encontrados nas cidades. Verdade, quando a gente coloca que a zona rural é aquela zona desassistida das relações urbanas, e se a gente pensar as pessoas que moram na zona urbana desassistidas, elas não são incorporadas ao espaço urbano, propriamente dito. Verdadeiro item 4. A ampliação da mancha urbana no território brasileiro levou a um aumento da qualidade de vida em todo o país. Falso, porque a gente sabe que haverá uma precarização nessas relações. Falso, último item. A questão agora que a gente vai resolver é a questão número 4, tá? É uma questão subjetiva, é uma questão descritiva, é uma questão aberta, discursiva. A descrição das cidades inglesas no século XIX poderia servir para relatar as condições atuais de algumas cidades brasileiras? E por quê? Porque, ao descrever uma cidade do século XIX na Inglaterra, relata as condições atuais de algumas cidades brasileiras? Porque foi no século XIX na Inglaterra que aconteceram as leis de cercamentos, aceleraram essas leis de cercamentos, concentrando a questão fundiária e que levaram para a zona rural um processo de modernização
que provoca um aumento dessa concentração fundiária e uma precarização das relações sociais no campo, forçando um êxodo rural. Que o que aconteceu na Inglaterra no século XIX para o século XX, aconteceu no Brasil aqui de forma mais efetiva na segunda metade do século XX, de 1950 em diante. Então a gente vai ter uma modernização, uma concentração fundiária, assim como aconteceu na Inglaterra, que provoca uma migração, um êxodo rural para a zona urbana, cidades que não vão comportar aquele contingente populacional e vão ter espaços de segregação, vão ter espaços de precarização das relações. Tá certo? Questão número 4. Queria que a gente fosse fazer agora as questões, a questão referente à questão número 7, uma questão que foi cobrada na prova do Enem. A maioria das pessoas aqui era do campo. Vila Maria hoje é exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, procuraram o bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. E é gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 contos por dia. Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 1998. O relato retrata o fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX, que é uma consequência dos impactos sociais da modernização da agricultura. Lembra da sequência? Industrialização provoca a necessidade de produção de matéria-prima. Temos então a modernização do campo, que provoca uma precarização das relações e um êxodo. Muitas vezes um êxodo relativo, né? Ele sai para trabalhar nos espaços urbanos, mas ele é um residente rural. Então, por enquanto, tá ok. Uma recomposição do salário do trabalhador rural? Não há uma recomposição, né? Ele sai, inclusive, para falar que ganha muito pouco. Uma exigência de qualificação do trabalhador rural? Não há, naquele momento do texto, nada claro sobre a qualificação, mas a necessidade de haver uma mão de obra para abastecer a região, não necessariamente qualificada. Uma diminuição da importação na agricultura? Não, senão não estava buscando esse trabalhador. O que houve foi uma precarização em algumas regiões que provocaram a migração. Processos de desvalorização das áreas rurais, a área rural daquela cidade, mas a outra área rural está recebendo as condições de trabalho. Então, há uma precarização, dependendo da zona que você está falando. Então, o item mais coerente é o item A, ok? Do nosso livro de atividades.